O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Meus queridos irmãos aqui reunidos, não é todos os dias que alguém batiza uma criança na quinta-feira. Nós somos o primeiro. Na quinta-feira, geralmente no sábado, geralmente no domingo. Mas na quinta-feira é o primeiro. A gente sempre tem algo a aprender e a vivenciar. Celebrando hoje a festa de São Tomé, a gente vai perceber duas coisas muito interessantes. Que, porém, a gente parece que se apega somente numa. Qual é? Quando a gente pensa em Tomé, a gente pensa em quê? Na incredulidade de Deus. Aí eu sou como Tomé, sou acredito vendo, às vezes se age dessa forma. A história da igreja, muitos dos seus conhecimentos, o povo de Deus ficou com a parte negativa de Tomé, a sua incredulidade, e esqueceu da outra coisa. Qual é? 100 reais para quem quiser. A fé. A gente, por causa da incredulidade desse homem, nós esquecemos da sua fé, mais ainda da sua profissão de fé. Tão linda, tão bonita, que nós repetimos até hoje, em todas as vezes. Qual é a resposta? Repete. Meu Senhor e meu Deus. Quem vai dizer isso é Tomé. É ele que vai dizer essas palavras. Por causa da sua incredulidade, Jesus vai aparecer no meio dele e ele vai reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Deus. Olhando para Jesus, Tomé vai ver as chagas nas suas mãos e nos seus pés, e não vai duvidar em nenhum momento que aquele homem morreu na cruz por cada um de nós. E mais ainda, que ele é o Filho de Deus. E vai fazer a função de fé linda que nós conhecemos. Meu Senhor e meu Deus. Que a igreja apresentou: eu creio.
aumenta, né, essa minha incredulidade para que eu possa duvidar das coisas de Deus. Amém? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrando o batismo do Ronald, nós vamos inseri-lo nessa igreja, né, a igreja fundada pelos apóstolos de Jesus. Aliás, fundada por Jesus, mas que no início dela, quem mais trabalhou, quem organizou, quem, né, fez com que acontecesse essas coisas, foram os apóstolos. Tomé é um dos que trabalha bastante, né, junto com Pedro, junto com Paulo, para organizar esse povo de Deus e inseri-lo nessa igreja hoje. Falando dos dias sobre o batismo, é muito bonito, né? Porque hoje nós vamos inserir o Ronald nessa caminhada de fé, que ele não escolheu, mas que escolheram por ele, o pai e a mãe. A igreja pede ao pai e à mãe padrinhos, testemunhas, que vai fazer com que o Ronald ajudá-lo a crescer na fé. A função do padrinho não é para dar presente, não é para dar um presente de Natal, um presente de aniversário. A função do padrinho nada mais é do que ajudar os pais a inseri-lo cada vez mais no mundo na fé. Então, não só vocês, pais, têm uma função muito grande, uma responsabilidade, porque vocês estão escolhendo uma coisa que o mundo não sabe o que significa, mas vocês sabem. E vocês, padrinhos, têm a função de ajudar os pais a colocar, a incentivar o mundo na fé. Né? Os padrinhos também, na falta dos pais que não faltam por Ronald, eles assumem essa questão da responsabilidade da fé na vida da criança. Então, por isso que o padrinho não pode ser qualquer pessoa. Não é meu amigo da cachaça do jogo de futebol. Não pode ser a manicure, né? Que às vezes vai lá e enquanto faz as unhas, a gente fofoca um pouquinho. Não, tem que ser alguém de igreja, alguém que dê testemunho de fé. Para que na falta do bairro, né, do casal, os padrinhos vão puxar e vão incentivar. E caso os pais pelas tantas começam a ficar fracos na fé, os padrinhos vão dizer: olha, o Ronald está passando na hora de ir para a catequese. O Ronald tem que caminhar, fazer o percurso. E aí o Ronald, né, também pela vontade dos pais e pelo incentivo, vai entrar na catequese, vai fazer a sua primeira Eucaristia e depois, sozinho, ele vai fazer o quê? Confirmar a sua fé. É por isso que o sacramento do Crisma, ele é bonito quando aquele jovem, adolescente, ele já sabe o que ele quer. Amanhã não pede mais. Ninguém está pedindo, mas é ele que quer fazer aquela experiência de fé e ele vai fazer aquele percurso sozinho. Algumas dioceses, por aí afora, no Brasil afora, eles têm uma idade para fazer o Crisma acima dos 15 anos. Não mais que isso, não menos que isso. Sempre, né, um jovem, um adolescente, já sabendo o que ele quer da vida para confirmar a sua fé. Então é muito bonito a celebração do batismo. É muito bonito, né, ver como funciona essa questão da fé das crianças, né, no sentido. Esse espaço hoje, ele é como se fosse para a igreja, vou usar uma palavra bem conhecida. A Bíblia batismal hoje, ela é o quê? Na igreja? Ela é o útero da igreja. É nela que vai nascer os novos cristãos. É no útero dessa igreja, essa Bíblia batismal, que nós vamos hoje fazer mais um cristão para caminhar nessa comunidade. É muito bonito como funciona, né, essa igreja. Para que esse batismo possa acontecer, ele precisa de alguém que possa, né, fazer esse batismo. Quem são as pessoas qualificadas pela igreja?
Vamos lá? Padre, diácono, bispo e mais. E todos nós batizados. Sabem disso? Todos nós batizados, dotados de uma palavrinha que vai dar um código de direito canônico, no seu mundo, pelo lugar riscado. Dotados de reta intenção. Que reta intenção é essa? Digamos que eu moro numa comunidade na Baixada, bem longe, nem sempre que lá da Baixada, mas a gente é interior. Sem interior eu conheço como é que funciona. Estou lá na minha comunidade, missa de 6 em 6 meses, até mais. De repente nasceu uma criança. E essa criança, começa a ficar doente, muito doente, e um dia essa criança está lá já morrendo. E os pais, tem os padrinhos, tem tudo já para batizar ela. E os pais não querem que aquela criança morra sem o batismo. Lá tem o São João, é um ancião da comunidade, é um homem de fé. E eu sei que em vários momentos da comunidade ele batizou algumas crianças. Então os pais vão correr com aquela criança e com os padrinhos na casa do São José e vai dizer: São José, meu filho vai morrer. E eu não queria que ele morresse sem o batismo. Você entendeu a historinha? Seu José, dotado de uma repetição, porque ele é batizado, ele vai batizar aquela criança naquele momento, naqueles últimos momentos de sua vida. Batizou, em nome do Pai, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a criança vai para casa e por um milagre não morreu. E aí? O que a gente vai fazer agora com essa criança? O batismo foi válido ou não foi válido? Foi ou não? Levanta a mão quem disse que foi válido. Algumas pessoas têm dúvida. Foi válido. Validamente, olha a palavrinha, dotado de uma repetição. Qual era a repetição? Que a criança não morresse sem o batismo. E ele foi feito por alguém que era batizado. Então, está correto. Firme. Não está nada está fora da casinha. O pai, depois do Espírito, foi a rezar uma missa e os pais foram procurar o pai. E aí podem fazer o que agora com aquela criança? Batizar de novo? Não. Podem fazer o quê? O padre vai fazer a complementação do batismo, ungido com óleo do batismo, com óleo do crisma, fazer aquilo ali que falta para ele ainda, porque o batismo ele já foi feito numa repetição. Por isso que o batismo ele é válido. Uma pessoa batizada, usando a fórmula correta, na repetição, batizou uma criança no perigo de morte. O enfermeiro pode fazer isso no UTI no hospital, dotado de uma repetição. Diante de um acidente de morte, a criança ou jovem ou adolescente, não sei, que não foi batizado, pode ser batizado com repetição, mas sempre com essa palavrinha: repetição. Se ele foi feito sem essa palavrinha, sem esse acontecimento, ele é válido? Não. Não é válido. Mas eu não vou batizar meu filho. Batiza, não. Nem batizar, não. A igreja só reconhece ele quando ele foi impedido de morte. Para não morrer sem batismo, os pais correram na cara daquele homem, ele
Depois do a igreja, faz a comemoração do batismo e faz o registro ali do batismo na paróquia, né, para que não haja problema com aquela criança no futuro. Ou poderia acontecer o contrário, a criança teria morrido, mas não morreu de ser batista. Era o desejo dos pais, e a criança, né, foi com aquele desejo. Para batizar uma criança, o padre precisa de quê? Além da fórmula, de quê? De quê, gente? Deixa eu ficar com medo de falar. De quê? Água. Água de coco, caipirinha, Coca-Cola e água. Água pura. Posso batizar com água com gás ou não? Não. Água pura. Pura, do jeito que ela é, sem gás, sem nada. E se não tiver água pura? Tiver Coca-Cola? Tiver água com gás? Tiver somente água ou água condicionada? E aí, batizo ou não? Quem diz que sim, levanta a mão. Quem diz que não, levanta a mão. Isso, eu não batizo. O batismo só é válido pronunciando as palavras corretas e usando a matéria adequada para o batismo. Água pura. Água pura. Por isso o batismo, né, é tão importante. A gente poderia ficar falando aqui a noite toda sobre o batismo, mas não, vamos correr, senão, né, amanhã é dia de trabalho aqui para a comunidade. Bom? Então, agora nós vamos dar prosseguimento nesse batismo. Vamos ficar de pé. E vamos juntos professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Vamos invocar alguns santos, né, para ajudar o homem na sua fé, na fé que os pais escolheram para ele. Santa Maria, Mãe de Deus, São João Batista, São Tomé, São José, São Pedro e São Paulo, Santa Maria Madalena, Santo Antônio, São João Cláudio, todos os santos e santas de Deus, ó Pai, Senhor da vida, enviaste o vosso Filho ao mundo para nos libertar da escravidão. Libertar da escravidão do pecado e da morte. Lembrando do mundo que deverá enfrentar muitas vezes as tentações do mal. Libertar do poder das trevas. Dar a força de Cristo e a luz do vosso Espírito, para que, livre do pecado original, viva sempre como vossos filhos e
filhas no seguimento de Jesus, que vive e reina para sempre na unidade do Espírito Santo. Amém. Ok? Agora eu vou pedir que o diácono faça essa unção. Vamos lá? Tem um faz um diácono, né? O óleo do batismo já faz a unção sobre o Ronald. Unge o peito dele com esse óleo para que Deus inflame no seu coração o desejo de ser um bom cristão. Agora o padre vai fazer uma oração sobre essa água, invocando sobre ela o Espírito Santo de Deus, para que nos ajude também nesse momento, no batismo de mais um filho que irá caminhar nesse percurso, nessa linda história a qual todos nós fazemos parte. Ó Deus, pelos sinais visíveis do sacramento, realizadas maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas, para que elas concebessem a força de santificar. Nas águas do dilúvio, prefiguraste o nascimento da nova humanidade, de modo que na mesma água sepultaste os vícios e fizeste nascer a santidade. Concedestes aos vossos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livre da escravidão, prefigurassem o povo nascido na água do batismo. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja, e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher criados à vossa imagem sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova. Nós os pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem fazer algumas perguntas a vocês, para ver se vocês juntos, né, que vieram 90% hoje para o batismo do Ronald. É para viver na liberdade dos filhos de Deus que vocês renunciam ao pecado? Deus. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Deus. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Deus. Para educar esta criança na liberdade de filhos e filhas de Deus, vocês renunciam à escravidão do pecado e da opressão? Deus. Para criar esta criança num mundo de paz, fraternidade, vocês renunciam ao egoísmo e à injustiça? Deus. Para conduzir esta criança no caminho de Jesus, vocês renunciam às ilusões deste mundo e às tentações do espírito maligno? Deus. Vocês creem em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Esta é nossa fé, que na igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Pais e padrinhos, vocês querem que o Ronald seja batizado na fé da igreja que acabamos de professar? Sim. Ótimo.
Vamos batizá-lo já. Segura aqui pro padre. Eu faço questão de dar um banho na cabeça desse menino. Já tem a toalha.